seminário de 10 anos do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Nosso primeiro ciclo de seminários tem como título geral o planejamento em sílico de fármacos e algumas metodologias apresentadas pelos nossos palestrantes. Nosso palestrante do dia de hoje é o professor Dr. Lohan Dardenne. Ele tem graduação e mestrado em Física pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências Biológicas e Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ele é pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, e líder do Grupo de Modelagem Molecular de Sistemas Biológicos. O professor Lohan tem experiência na área de biofísica, com ênfase em modelagem molecular, atuando principalmente nas áreas de planejamento de fármacos e predição de estruturas de proteínas, com ênfase no desenvolvimento de algoritmos, métodos computacionais e programas utilizando técnicas de inteligência artificial e computacional. E seu grupo de pesquisa no LNCC desenvolveu o programa Doctor e o servidor web Doctor VS, hospedado também no LNCC, objetivando a realização de experimentos de triagem virtual de compostos. E como vocês podem ver na nossa apresentação, o professor Lohan vai falar para a gente hoje sobre planejamento em sílico de fármacos, utilizando metodologias de atracamento molecular, a experiência do Doctor. Professor Lohan, então, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, fique à vontade na nossa sala virtual aqui, então os próximos momentos estão dedicados à sua apresentação. Boa apresentação. Tá bom. Obrigado, Samuel, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer, né, estar participando desses eventos, ainda mais que desses eventos que mostram a consolidação de grupo de pesquisa. Eu vi o programa, vai ser um programa muito legal ao longo da semana, amanhã tem o Pedro falando de dinâmica, que eu acho que complementa bem o que a gente está vendo aqui, né, e tem a Ana Sodero, tem a Magali, e tem o pessoal de, acho que de parte de toxicologia também, eu acho que vai ser um programa muito bom para todos. E eu vou tentar passar, na minha apresentação, um pouco da minha experiência sobre a parte de atracamento molecular. No início vai ser uma coisa mais básica, e depois eu vou falar um pouco do desenvolvimento do Doctor, que é uma ferramenta que está disponível para todo mundo, que foi desenvolvida pelo meu grupo, e está disponível todo mundo acoplado ao supercomputador Santos Dumont. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Agora tem que descobrir como é que eu faço... Tem um botão quadrado com uma setinha para cima. Isso. Aí você pode clicar nele para compartilhar a apresentação. Tá aí. Vocês estão vendo? Samuel? Estamos vendo sim. Tá só falta colocar no modo apresentação, mas já está aparecendo para a gente os slides. Já está no modo apresentação? Ainda não, tá aparecendo cada um slide individual. Vê se é F5, acho que aí aparece. Porque eu já tinha colocado aí. Para a gente está aparecendo todos os slides, como tivesse tá. no... Deixa eu parar, eu vou voltar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu de errado. Espera aí. Vou fazer diferente. E agora? Agora tá tudo ok. Pode seguir aí. A gente vai ficar sem seu contato visual, porque na apresentação a gente só te vê aqui pela tela da câmera. Mas fica à vontade de estar vendo toda a apresentação. Tá bom. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre o planejamento em sílico de fármacos, utilizando metodologia de atracamento molecular, né? Só para contextualizar, tudo que eu vou mostrar para vocês, principalmente sobre a parte de desenvolvimento do Doctor, foi feito aqui no Laboratório Nacional de Computação Científica, que tem uma pós-graduação em modelagem computacional, nível 6, do Comitê Interdisciplinar, nível 6 da CAPES, e tudo isso aqui foram as metodologias, os algoritmos, as funções scoring, a implementação computacional foi feita por alunos de mestrado, doutorado e pós-docs aqui e os pós-docs originários da pós-graduação, né? E aqui nessa região aqui hoje nós temos o supercomputador Santos Dumont, que tem hoje 5.2 petaflops, né, de poder computacional,
e o nome é uma homenagem ao nosso na minha opinião, quem realmente fez o primeiro voo em um avião, né, sem estilingue, né, o Santos Dumont. E o Doctor hoje ele é uma facility do Santos Dumont, então toda vez que você acessa o web server do Doctor, os programas, os experimentos de triagem virtual, de atracamento molecular, eles são rodados dentro do Santos Dumont. O planejamento, o desenvolvimento de fármacos é uma tarefa, digamos assim, algo extremamente caro, extremamente demorado e com uma taxa de sucesso extremamente baixa, né? Então, alguns autores colocam que para você levar um composto desde as primeiras fases até a última, você gasta mais de 1 bilhão de euros, até 15 anos, né? E é um processo que, de cada 10 mil compostos que você acha como hits no início, você tem apenas um fármaco disponibilizado no mercado, né? No início, você tem várias etapas. Então, no início, você tem que encontrar você procura um hit, uma molécula que tem alguma ação em algum alvo molecular associado a uma doença, certo? Depois que isso tudo você pode fazer em experimentos in vitro ou in sílico, né? E a ideia é, depois que você acha esses seus hits, esses compostos, que são os compostos ativos contra um determinado alvo, você vai para testes em animais, você faz testes, vários tipos de testes sobre a parte toxicológica, as propriedades da DME, de absorção, distribuição, metabolismo, né? E depois que você acha um composto protótipo, né, você otimiza ele e você acha um candidato a fármaco. E aí esse candidato a fármaco vai para as fases de clínicas, né, de testes em seres humanos, onde a primeira fase, a fase 1, você vai testar o teu candidato a fármaco em voluntários, pequeno número de voluntários, só para saber se ela não é tóxica, ou seja, seriam voluntários sem a doença em questão. Se você vê que o teu candidato a fármaco, sua molécula, ela não é tóxica, por exemplo, ela não faz mal, ela vai para a fase 2, e aí sim você vai para pacientes com a doença, vai entre 100 e 500 pacientes, aí se você vê questão de dosagem, se é suficientemente não tóxico, e aí você, depois da fase 2, aí sim você vai para uma fase 3, de 1.000 a 10.000 pacientes, e aí você realmente vê se realmente o teu candidato a fármaco ele tem essa capacidade de se tornar um fármaco e ir para o mercado, né? Então, é um processo muito caro, muito demorado, então, muitas vezes, você tem o que a gente viu com a Covid, né? Você tenta já pegar fármacos que estão no mercado e reposicionar eles, fazer experimentos de reposicionamento de fármacos, ou seja, você pega todas as informações que vêm nessas fases aqui e você já vai e vê se é possível você, por exemplo, né, em alguns ensaios de animais, tudo isso, você ir direto para a fase clínica para ver se aqueles fármacos já estão no mercado, que você já sabe que são seguros, se eles poderiam também ser reposicionados para cuidar de uma determinada, de uma outra doença, né? Então, a ideia é o quê? A ideia é para acelerar e diminuir os custos, seja de tempo, seja de dinheiro, você e aumentar a taxa de sucesso, você usar o computador, né? Nessas fases iniciais, para que você tenha maiores chances que um composto identificado aqui no início possa realmente chegar ao mercado como um fármaco, né? Então, a ideia é usar o computador para que você possa acelerar essa primeira fase, né? Então, aí você está no in silico, você tem várias técnicas, né? Então, no caso nas técnicas de docking ou de atracamento, dock é a palavra em inglês, né? Se você tem a estrutura dos receptores conhecidas e as estruturas de ligandos conhecidas, então você você usa as metodologias de atracamento molecular, né? Ou dinâmica molecular também, né? Agora, se você tem as estruturas dos receptores não são conhecidas e as estruturas do ligante são conhecidas, aí você tem um planejamento baseado no ligante, né? Essa aqui seria o planejamento baseado na estrutura do receptor.
e aí você tem que SAR, todas essas técnicas que acho que a Magali vai falar um pouco, talvez ela lançou dela, né? Se você tem as estruturas do receptor são conhecidas, mas as estruturas de ligandos não são conhecidas, você entra na área de novo ligand design, né? Que é você utilizar inteligência artificial, técnicas de novo, para você criar moléculas novas. Essa é uma área bastante interessante, que tem tido um uso cada vez mais, por exemplo, das GAN, Generative Adversarial Networks, para gerar ligantes novos, né? E caso você não tenha nem estrutura do receptor, nem de ligantes, você precisa realmente fazer alguns experimentos. E é uma coisa bastante importante, que o uso da inteligência artificial, inclusive técnicas de machine learning, técnicas de deep learning, estão sendo utilizadas em todas essas técnicas, em todas essas áreas, e todas essas metodologias, e também na parte de atracamento molecular. No atracamento molecular, basicamente, você tem que ter a estrutura molecular do teu receptor, que é a tua molécula-alvo, né? Que você é uma coisa que vem lá dos experimentos de bioquímica, de biologia molecular, que você é um alvo de preferência validado, que você sabe que se você interferir no funcionamento, seja a favor, seja contra, seja a favor como um agonista, seja contra como um antagonista ou um inibidor, você possa provocar uma mudança do processo fisiopatológico, né? Então, a ideia do atracamento molecular é você, com a estrutura do receptor e do teu ligante, você encontrar a estrutura tridimensional desse ligante interagindo, por exemplo, numa cavidade, que, no caso, o enzima pode ser um sítio ativo ou um sítio de ligação, no caso do receptor, né? E com essa informação, é muito importante colocar o seguinte, com essa informação, se você conseguiu prever essa geometria de interação aqui, você pode analisar especificamente, em detalhe, os tipos de interações, se você tem interações tipo de ligação de hidrogênio, se você tem de p-stacking, grupamentos hidrofóbicos dentro de pockets hidrofóbicos, e aí você analisa essas interações, e só com a geometria, se você estiver do lado de um químico medicinal e responsável pela parte de síntese, você pode ir discutindo e propor modificações que aumentem tanto a potência dessa molécula contra esse alvo, como a seletividade desse alvo dessa molécula contra esse alvo em relação a outros, né? É óbvio que também, se você tiver uma estimativa da energia livre de ligação, certo? A força de ligação dessa molécula contra esse alvo, você tem uma informação adicional que pode te ajudar a guiar a otimização desse composto. Então, quando você está desenvolvendo metodologia de Docker receptor ligante, na realidade, você está enfrentando dois desafios, né? O primeiro desafio é a predição do modo de ligação, que basicamente é encontrar o modo de ligação desse ligante dentro do sítio ativo da estrutura do receptor, né? Esse desafio está ligado com o desenvolvimento de métodos de otimização para explorar essa hipersuperfície de energia de interação intermolecular receptor-ligante. E o segundo desafio é a predição da afinidade de ligação. Então, se você tem um conjunto, basicamente, se você tem um conjunto de ligantes, você gosta de saber qual é o melhor, ou quais são os melhores, e discriminar, ou então fazer uma classificação que seja capaz de discriminar compostos de ativos de inativos, né? Então, esse desafio está ligado ao desenvolvimento de funções de score, de predição de afinidade receptor-ligante, e de uso de técnicas modernas de machine learning e, mais especificamente, mais recentemente, técnicas tipo de deep learning, né? Aprendizagem profunda. Então, no virtual screening, você está fazendo, na realidade, usando a técnica de atracamento molecular em larga escala. Então, você está pegando bibliotecas com milhares, milhões, ou até mesmo agora, bilhões de moléculas, né? Que podem ser, por exemplo, bibliotecas para reposicionamento de fármacos, bibliotecas públicas de compostos, bibliotecas de produtos naturais, tem vários grupos no Brasil que têm disponibilizam
bibliotecas de produtos naturais, e as chamadas Ultra-Large Libraries, as bibliotecas com um número de cerca de bilhões de compostos, na realidade são compostos virtuais, certo? Onde você garante que, caso você encontre ele como um hit, né, aquele composto ele tem uma probabilidade de ser sintetizado de cerca de entre 85% e 99% de chance, né? Então, o principal objetivo dos experimentos de virtual screening, né, ou de triagem virtual, é a selecionar os hits ou os compostos ativos com um determinado alvo molecular, você separar moléculas ativos e inativos, e você poder ranquear os compostos, né, para dizer qual que deve ir, porque, na realidade, esse experimento de screening virtual, de triagem virtual, o que ele faz é você selecionar um grupo de compostos que você vai pegar os preditos com maior potência e você vai mandar para a parte experimental, certo? E aí, na parte experimental, que você vai ter realmente a validação se aquele é um bom hit ou não. E do ponto de vista computacional, a previsão do modo de ligação, muitos programas de Docker conseguem fazer isso muito bem, dependendo da flexibilidade do ligante, certo? Isso é uma coisa mais fácil do que e da flexibilidade do receptor também. Você separar ativos de inativos é uma coisa mais difícil do que a predição do modo de ligação, a geometria do modo de ligação, e você poder ranquear pela afinidade de predição, realmente poder dizer se um composto ele é nanomolar, femtomolar, micromolar, essa afinidade correta da energia de ligação é uma coisa ainda mais difícil de ser feita do que você classificar um composto como ativo ou inativo, né? Então, do ponto de vista metodológico, né, por exemplo, o modo de ligação, você utiliza normalmente a inteligência computacional para desenvolver algoritmos que possam prever o modo de ligação receptor-ligante, ou algoritmos inspirados, por exemplo, no LNCC desenvolveu algoritmos do tipo algoritmos genéticos, né? E as técnicas mais modernas de aprendizagem de máquina, tipo regressão multilinear, deep learning, tudo isso é utilizada tanto na predição do modo de ligação, quanto na classificação de ativos e inativos, quanto na predição da afinidade. Eu trouxe aqui um artigo que foi publicado em 2019, né, que aconteceu muita coisa nos últimos 2, 3 anos, né? Foi um artigo do pessoal do Zinc, do DOC também, né? Então, eles fizeram um experimento de triagem virtual, né, com o DOC, e eles pegaram uma biblioteca com 170 milhões de compostos, né? Essas bibliotecas de ultra-large libraries, né? Cuja a probabilidade de ter a síntese correta desses ligantes pode chegar a 99%. Então, eles fizeram o DOC contra a MPC beta-lactamase, e o outro alvo seria a D4 dopamine receptor, né? E o que eles encontraram? Contra a beta-lactamase, eles ranquearam essas moléculas, contra a beta-lactamase, eles sintetizaram 44 moléculas, entre os melhores ranqueados, e para o receptor D4, eles sintetizaram 549 compostos, né? E o que eles encontraram foi muito, muito impressionante, porque eles encontraram que, para o MPC, para a beta-lactamase, eles encontraram um inibidor com uma originalidade química sem precedente, né? E com uma energia de ligação, digamos, uma constante de inibição de 77 nanomolar, que é excelente, né? E coloca esse hit, né, essa molécula, entre os mais potentes inibidores não covalentes dessa beta-lactamase. Eles ainda, além disso, eles fizeram as estruturas cristalográficas desses inibidores e eles verificaram que a predição, o cristal confirmou o modo de ligação dos dockings. Isso é um estado muito importante, porque isso mostra que a predição da afinidade, o ranqueamento da afinidade foi feito pelos motivos corretos, ou seja, você está predizendo bem uma afinidade, ranqueando bem o ligante e predizendo bem a geometria. E para o receptor de D4 dopamina, eles encontraram 81 novas moléculas
30 mostraram uma atividade submicromolar, que é muito bom, sendo que uma de 180 picomolar é excelente contra e seletivo para esse subtipo da D4, né? Do receptor D4 dopamina. Então, esse resultado é muito interessante, é muito importante, que mostra o poder da triagem virtual associado a essas bibliotecas ultra large, com milhões, vários, dezenas, centenas de milhões, e aí podendo chegar a 1 bilhão de compostos, né? Mas só tem um problema, né? Eu estava assistindo um seminário do pessoal da Schrödinger, que é uma companhia também que de modelagem computacional, que tem o seu próprio software, o Glide, que é muito bom de atracamento molecular, e também está entrando nessa parte de planejamento de fármaco, na parte experimental. E eles fizeram uma triagem virtual usando o Zinc-20, né, que acho que tem 1,3 bilhões de moléculas, é totalmente livre, vocês podem baixar essa biblioteca, né? E eles fizeram um doc de 1 bilhão de compostos usando o software dele, o Glide, a gente usa também na licença, é muito bom. E eles viram o custo, mais ou menos 210 mil, contra um único alvo, tá? Um único experimento de triagem virtual contra um único alvo, e o custo foi de $210 mil. Se você transformar isso em reais, dá mais de R$1 milhão. Então, eles mesmo falam na apresentação, enviava até mesmo para a Schrödinger ou para uma companhia farmacêutica, porque é apenas um doc. Se fosse outros alvos, isso aí você ia colocar rapidamente vários milhões de reais ou vários milhões de dólares. Então, qual é a solução para isso, né? Como é que a gente resolve? A gente viu que fazer um doc de 1 bilhão de compostos é uma coisa muito bom, você aumenta a tua probabilidade de encontrar hits com originalidade química, mas se você fizer o doc, a triagem virtual, nessas bibliotecas com 1 bilhão de compostos, o custo... Isso aqui é custo de energia elétrica, tá? Acho que foi feito lá no cloud, na nuvem da Amazon. É basicamente energia elétrica. Então, a gente pode discutir isso no final das perguntas, qual seria essa solução para você evitar, ou pelo menos diminuir esse custo exorbitante, né? Ou seja, não tem almoço grátis. As metodologias de docking possuem vários aspectos importantes. É importante você se lembrar que você está lidando com modelos, e você faz simplificações, e, por outro lado, você tem algumas questões muito importantes, né? A correta preparação do receptor e do ligante, nós estamos falando de estados de protonação, isomeria, tautomerismo, é muito importante. Você tem a flexibilidade do receptor, o Pedro vai falar dessa questão da flexibilidade do receptor e do ligante, certo? Através da técnica de dinâmica molecular, ou seja, você tem o ligante, ele é muito flexível, que pode exibir múltiplos modos de ligação. O receptor, ele também é muito flexível, alguns receptores são mais flexíveis que outros, né? E isso também influencia na qualidade do docking. Você tem a questão do solvente, né? Você tem todo um efeito de dessolvatação do ligante no sítio ativo, você tem questões de moléculas de águas estruturais que medem as interações, né? Receptor-ligante. Isso também é uma das grandes vantagens da dinâmica molecular, onde o solvente está explícito, e nas metodologias de docking você faz uma aproximação onde você usa um modelo implícito de solvatação, certo? Você tem também interações intermoleculares que são bastante características, tipo PISTAC, tipo polarização, que muitas vezes você precisaria, teoricamente, usar mecânica quântica, isso não está usando, então isso pode ser uma fonte de erros, né? E a própria estimativa da energia livre de ligação receptor-ligante, que para fazer um correto ranqueamento, um valor absoluto dessa estimativa de energia livre, você teria que fazer um cálculo de dinâmica molecular, com técnicas mais sofisticadas, só que vai ser muito difícil você fazer isso com mais do que uma dezena de moléculas, mesmo no dia de hoje, né? Então, você está lidando com as metodologias de docking, sempre uma luta entre a acurácia e o custo computacional, ou seja, você tem que ter um mínimo de acurácia para que sirva para alguma coisa, pelo menos ranquear os ligantes, só que se a tua acurácia, se quiser uma acurácia muito, muito alta, o teu custo computacional vai aumentar muito e você não vai conseguir varrer um espaço de ligantes suficientemente grande. Então, na realidade, você tem que estar sempre jogando com essas duas coisas, com esses dois parâmetros. Mas só para colocar, a preparação do receptor é extremamente importante. Se vocês perguntarem para mim qual é a maior fonte de erro no experimento de docking, é a preparação do receptor. Então, você tem cadeias laterais que você tem que reconstruir,
Os estados de protonação de alguns resíduos são pH dependente e depende das características físico-químicas do sítio ativo ou do sítio receptor, principalmente para os resíduos de histidina, aspartato, glutamato, cisteína. Às vezes tem a questão dos íons. O íon vai estar lá ou ele vai entrar com o ligante? É uma boa pergunta. Você tem problemas da difração de raio-x ruim, você tem de resolver os problemas de colisões, você tem inversão de cadeias laterais, isso é muito importante para asparagina, glicina, não, asparagina, glutamina, histidina, onde há uma inversão da cadeia lateral, que muitas vezes é um problema de acurácia do cristal, né? Pode fazer com que você, numa região que deveria ter um aceptor de ligação de hidrogênio, você tenha um doador, né? A escolha da estrutura do receptor é super importante. Você vai escolher com ou sem ligante, você pode ter vários tipos de induced fit causados por diferentes ligantes. Tudo isso são fatores que antecedem o experimento de atracamento molecular, que são muito importantes para você fazer. Então, estude o teu receptor, prepare bem o teu sistema para que você aumente a chance de que o teu experimento de atracamento molecular tenha um sucesso. O próprio ligante você tem de preparar correto. Se você tem uma estrutura cíclica, você vai ter de, muito provavelmente, preparar com algum problema várias conformações, certo? Fazer o dock dessas várias conformações. Você tem um isomerismo, então, se você está numa mistura racêmica, você não sabe qual é o isômero que interage com o teu receptor, então, muito provavelmente, você vai ter de escolher um isômero ou outro, ou fazer o dock com os dois isômeros, né? O estado de protonação depende do pH, mesmo num determinado pH você pode ter várias alternativas, o tautomerismo. Então, na realidade, quando você pega uma única molécula e você faz todo esse trabalho aqui, essa única molécula ela se transforma em várias moléculas, que são as várias alternativas dessas moléculas ao interagir com o teu receptor. Os programas de DOC têm vários aspectos importantes que os distinguem, né? Como eles tratam a flexibilidade do receptor, qual é o método de busca que eles usam para fazer o sampling do ligante dentro do sítio ativo e qual a função de score que eles usam para prever tanto para prever a pose quanto para prever a afinidade, né? Então, por exemplo, na questão da flexibilidade do receptor, você tem a questão, você pode ter cadeias laterais. Um simples movimento de cadeia lateral em alguns sítios pode fazer com que o modo de ligação de um determinado ligante mude totalmente. Você pode ter loops, como nessa sinase, com várias conformações que são estabelecidas na interação com diferentes ligantes, né? Então, isso aqui é bastante complicado você levar em conta. Se você tiver vários cristais, pode ser uma alternativa. E vocês estão com HIV1 protease, você tem vários movimentos de alças grandes, são movimentos digamos, maior amplitude que tornam o programa ainda mais difícil. Esse é o problema da fragilidade do receptor, ainda mais difícil de ser tratado pelas metodologias de atracamento molecular. Uma técnica que a gente usa muito no nosso grupo é a de ensemble dock. Então, cada uma dessas estruturas aqui é rígida, considerada rígida, né? Mas poderia ser utilizada em alguns programas de dock, ela toda rígida, só algumas cadeias laterais flexíveis, né? Então, com mais, você usa várias. E de onde vêm essas várias? Pode vir de um experimento de dinâmica molecular, ou, se você tiver vários cristais com vários ligantes, você pode ir lá, fazer todo um estudo e selecionar algumas estruturas mais representativas da flexibilidade molecular e você fazer o dock de um ligante contra todas as estruturas. Então, você faz o dock desse ligante contra todas as estruturas que você selecionou e você vai pela energia e você seleciona aquela de melhor energia. Então, você pode ter, por exemplo, tem o grupo do professor Pascucci, ele usa dinâmica molecular com modos normais, se tem uma flexibilidade muito grande, você pode usar modelagem molecular, se você tiver NMR também você pode usar modelagem comparativa, pode usar vários cristais, e como escolher as conformações mais relevantes, isso é uma arte também, que mereceria só um seminário, só para colocar, mas realmente vale a investigação. Como selecionar essas conformações mais relevantes do ponto de vista da flexibilidade também é um ponto muito importante para os estudos de atracamento molecular usando a técnica de ensemble dock, né? Do ponto de vista de algoritmos, eu vou falar de não quero dar uma aula sobre dock aqui, é um que a gente utiliza, então, os algoritmos genéticos, os AGs.
que pode ser tanto geracional quanto steady state. Na realidade, os agrogenéticos são inspirados da teoria de seleção natural de Darwin, né? Onde você tem toda uma população, onde cada cromossomo representa uma diferente conformação do ligante, certo? Interagindo com o teu sítio receptor. Você tem operador de seleção, crossover, mutação, você gera uma outra população, certo? Numa nova geração, ou você gera um novo indivíduo que você coloca na população original, no steady state, e assim você vai fazendo várias gerações dessa maneira, e você vai fazendo a tua população evoluir, e no final você tem um conjunto de soluções que estão representando a tua conformação do ligante. Então, por exemplo, o que seria o cromossomo? Você teria vários genes. Os 3 primeiros, normalmente, são os genes associados aos movimentos X, Y, Z dentro do sítio ativo, do átomo de referência do teu ligante. Você tem o 3 ou 4, dependendo do tipo de mapeamento que você faz, associados à rotação do ligante de corpo rígido, né? Rotações dentro do sítio ativo, em torno do átomo de referência, né? E as conformações, os genes ligados a diédros conformacionais, que são rotações de ligações simples, né, do teu receptor. Quanto maior o número de diedrais, de ligações simples rotacionadas do teu ligante, maior o número de graus de liberdade que você tem e mais difícil é o teu problema de dock, porque a tua hipersuperfície começa a ficar muito, muito complexa para ser investigada. A função scoring, é importante dizer que você tem tanto a predição da pose como a predição são usados tanto para a predição da pose como a predição da afinidade de receptor ligante. Então, tem programas que usam uma única função score para tanto prever a pose, ou seja, prever a geometria, selecionar corretamente a geometria de ligação, quanto para prever a afinidade de receptor ligante. E tem programas que usam 2 funções, uma para prever a pose, uma vez que ele acha a pose, ele usa outra função para prever a afinidade. O Doctor, por exemplo, ele usa 2 funções. Uma, ele prevê a pose, depois que ele acha a pose, ele usa uma outra para prever a afinidade do receptor ligante. Os tipos de funções core são 3, basicamente, funções baseadas em campos de força clássicos da mecânica molecular, o professor Pedro Pasco deve falar um pouco amanhã, certo? As funções baseadas em conhecimento, que são funções que usam estruturas de cristais para derivar uma função de energia livre baseada em uma estatística, né? Quanto mais presente uma determinada geometria, mais provável ela será. E as funções empíricas, que basicamente elas são construídas utilizando dados de afinidade e dados estruturais 3D, né? Então, você monta uma função e você usa um conjunto de treinamento você tem os descritores, por exemplo, energia de Lennard-Jones, pontos de hidrogênio, eletrostático, formacionais, energia torsional, solvatação, que estão associadas à geometria que você achou, e você tem de determinar quais são esses pesos. Isso aqui é uma função linear, tá? E, basicamente, como é que você determina esses pesos de tal forma, você pega o teu conjunto de treinamento, que são dados experimentais, como, por exemplo, você tem geometrias que têm dados experimentais de energia livre, de ligação, e você tenta minimizar, modificar, achar os melhores pesos de tal forma que minimize o erro no cálculo ΔG de ligação. Então, basicamente, você usa esse treinamento e depois você testa num conjunto de teste externo para ver qual é o teu erro num conjunto independente, onde não foi que não foi utilizado para otimizar os teus pesos, né? Então, em termos de estratégia de scoring, você tem o rescore, que você pode simplesmente usar um programa de dock e falar, vou usar uma outra função que foi desenvolvida por outro grupo para analisar a minha pose, para fazer uma melhor predição da minha energia livre de ligação. Consensus Dock, né? Então, no Consensus Dock, você usa vários programas, vários experimentos distintos, né? E você ranqueia para cada um e você faz uma média do ranqueamento para escolher quais seriam os teus hits, né? Os teus melhores ligantes, né? E o Consensus Score, né? Que basicamente você teria aqui você faz vários docks e você ranqueia pela média dos ranks, né? E aqui você tem um único dock
você tem uma única geometria, mas você usa várias funções de scoring, seja numa média, tem várias técnicas para você fazer isso, e você está usando várias funções de scoring desenvolvidas por vários grupos para te estimar a energia livre de ligação, e você pode tirar uma média, por exemplo, e aí você ranqueia os teus ligantes baseado no consenso dessas funções de scores como todo. E isso funciona, tá? Esse consenso a gente já utilizou no grupo, e é uma metodologia que funciona bastante. Então, vocês podem ver que, dadas essas diferenças de estratégias para tanto as funções de scoring, quanto como usar a flexibilidade do receptor e do ligante e para estimar a geometria de ligação, você tem no mundo muitos programas de DOC desenvolvidos, né? E aqui o DocTor desenvolvido no Brasil. E um fato curioso, né? Isso aqui é de 2013, né? Hoje eu não saberia dizer se continua a verdade, mas no Hemisfério Sul, o único programa, vamos colocar assim, um dos únicos programas desenvolvidos e disponíveis, né, para uso, né? É o DocTor. Eu acho que isso, do ponto de vista estratégico, é muito importante que o Hemisfério Sul também tenha os seus desenvolvimentos metodológicos próprios, e não só o Hemisfério Norte, né? Então, só aqui só para colocar para vocês, a gente desenvolveu nosso próprio programa, o web server de atracamento molecular, que é o DocTor. Só para colocar, porque se chama DocTor, porque é Doc mais Tor. E o Tor é o programa de dinâmica molecular que foi desenvolvido pelo professor Paulo Bispo, professor Kleber Mundin e pelo professor Pedro Pascucci, que eu trabalhei na época, fiz meu doutorado lá. Era um programa de dinâmica molecular. E o DocTor, a primeira versão foi baseada no código do Tor. E depois a gente reescreveu todo o código em C++ e tudo, mas eu quis guardar a homenagem ao programa Tor de dinâmica molecular, que na realidade é para mostrar como vocês, às vezes você está desenvolvendo um aspecto metodológico. O programa Tor hoje já não é mais desenvolvido, porque teve o Gromax, teve o NAMD, que ficaram realmente deram uma contribuição bastante grande e tornou o Tor não obsoleto, principalmente na questão de velocidade, não de metodologias, né? Mas, ao desenvolver um programa de dinâmica molecular, deu origem a um programa de DOC, né? Que não era uma coisa prevista, para mostrar para vocês que a ciência, muitas vezes, ela é não linear, e o desenvolvimento metodológico ele tem subprodutos que a gente não espera, e também ele ajuda muito na parte de formação de recursos humanos. Os recursos humanos hoje que trabalharam com o programa DocTor, eles estão todos esses pesquisadores, tem o professor Ernesto Cafarena também na Fiocruz, hoje são líderes de grupo, estão formando seus próprios alunos, e essa é uma grande contribuição, né? Então, em 2013, a gente lançou o programa. Em 2013, a gente registrou no NPI, a gente também lançou em 2013 o web server, mas aqui o web server era só para apenas um ligante, não fazia triagem virtual, era basicamente, a gente não tinha também a função score para prever afinidade, era basicamente para prever a geometria de ligação. E em 2018, a gente lançou o DocTor VS, o web server, onde agora sim ele permitia a triagem virtual de vários compostos, e tinha funções de score, nossas próprias funções de score desenvolvidas, né? Então, hoje, o programa DocTor ele é utilizado para usuários, é totalmente gratuito para usuários anônimos até 200 compostos, e para usuários registrados, que precisam mandar um projeto, né? Até 5.000 compostos. E tudo, é uma facility do Santos Dumont, toda vez que você submete um job no web server DocTor, ele vai estar rodando no Santos Dumont, e quando ele fica pronto, você recebe um e-mail e você clica num link e você faz a tua própria análise dos resultados também dentro do web server, né? Só para colocar, mais ou menos, o DocTor ele é todo escrito em C++, ele foi desenvolvido para lidar com ligantes altamente flexíveis, ele usa algo como busca para encontrar a geometria de ligação, um algoritmo genético de múltiplas soluções, ele usa o campo de força MMF 94S, para encontrar a geometria de ligação, para post-prediction, né? E ele usa funções empíricas para predizer a afinidade de ligação, certo?
E toda a parametrização do receptor, do ligante, dos cofatores, ela é toda feita de maneira automática, né? Então, basicamente, o Campus Força MMF94 ele tem a grande vantagem que ele tem parâmetros para mais de 20 famílias, que ocorrem frequentemente em combinações de grupos funcionais de moléculas utilizadas da química orgânica, né? Então, é muito bom para a parte de química medicinal. E uma das grandes vantagens que é a parte as cargas parciais da parte eletrostática, né? Ela é toda automatizada, não precisa de cálculos quânticos, e a proteína e o ligante sempre vão ter o cálculo feito com a mesma parametrização. Você não precisa colocar nenhum parâmetro externo de um cálculo quântico, uma carga parcial de Mulliken, ou Levdin, ou RESP. Você não precisa de nenhum tipo de cálculo quântico para parametrizar. Tudo é feito baseado na diferença de eletronegatividades entre os átomos. Isso significa que um carbono, a carga parcial que ele vai receber vai depender do tipo de ligação química que ele tem, também é uma boa coisa. E isso tudo permitiu que a gente parametrizasse de maneira automática um grupo. Por exemplo, se você submete 200 ligantes, muito provavelmente a gente vai o BMF94 vai conseguir parametrizar automaticamente, rapidamente. E isso é muito bom para, se você quiser oferecer um serviço para um grupo de usuários que não é especialista em parametrização. O Doctor é baseado num programa baseado em grid, a proteína toda é rígida, né? Então, a energia de interação átomos do ligante e da proteína como toda é mapeada numa grid de pontos em torno do sítio receptor, né? Ou do sítio de ligação, ou do sítio ativo. Você simplesmente, para estimar a energia, você, ao prever uma pose dentro dessa grid, você faz uma interpolação de 8 pontos, né, linear, bem rápida. Você não precisa fazer um loop de interação entre os átomos do ligante e do receptor. E o quanto menor a discretização da tua rede, isso é um ponto importante, mais acurada será a tua previsão. Quanto maior a tua discretização, maior o erro embutido, né? E o solvente, o quê? O solvente não tem as moléculas de água explícita, a menos que você coloque explicitamente como um cofator, e você simplesmente usa uma constante elétrica sigmoidal, que vai de 4 até 80, quase 80, para você estimar a blindagem eletrostática do solvente de maneira implícita, né? Então, outra coisa importante é que a gente desenvolveu o nosso próximo algoritmo, o nosso algoritmo de otimização, que é um algoritmo genético de múltiplas soluções, foi desenvolvido pela Camila e o professor Hélio Barbosa, a tese de doutorado da Camila. O Hélio Barbosa é um especialista em meteorísticas lá do NCC, a gente orientou essa tese. E, basicamente, a história é bastante interessante. A gente resolveu fazer o seguinte: no início do Doctor, a gente foi lidar com ligantes altamente flexíveis, 20, 30 diedrais, ligações simples, e a gente nunca encontrava a solução, a estrutura cristalográfica nativa, né? E aí, só que por quê? Porque normalmente os algoritmos genéticos, quando você roda um algoritmo genético, ele sempre vai convergir para uma única solução, certo? Ou que não obrigatoriamente é a solução de menor energia, ou a nativa. E aí, quando a gente usou uma técnica que mantém a diversidade, ou seja, durante o algoritmo, a gente mantém ou força o algoritmo a manter as várias soluções, né? A gente teve 2 efeitos colaterais muito bons. Primeiro, que a gente começou a mapear os vários modos de ligação daquele ligante no sítio ativo, né, do receptor, e a gente começou a ter quase 100% de sucesso em ligantes altamente flexíveis, né? E quando a gente não encontrava a solução nativa, é porque a gente encontrava alguma coisa menor, mas a gente encontrava ela com uma energia maior. Então, aí você pode sempre pensar, é só fazer um rescoring disso para você poder mapear corretamente. Depois eu vou mostrar alguns resultados disso, né? Mas, basicamente, a gente, então, com esse algoritmo, você não só garante uma maior taxa de sucesso de encontrar a estrutura nativa, como você tem, como efeito colateral, você tem um conjunto de soluções de baixa energia alternativas, mostrando modos alternativos de ligação daquele ligante no sítio receptor. Então, os experimentos de DOC, você valida neles normalmente com um redoc, que é basicamente você
pega uma estrutura cristalográfica, tira o ligante e tenta refazer o DOC lá com o programa, e se você encontra um desvio quadrado médio das posições do teu ligante predito com relação ao ligante experimental, a pose experimental, se for abaixo de um certo valor, normalmente 2.0 para ligantes pequenos ou 2.5 para ligantes grandes, você diz que você teve um sucesso, ou seja, você conseguiu docar corretamente, o teu programa conseguiu docar corretamente o teu ligante. Então, o próximo passo foi testar o desempenho do Doctor contra 3 programas muito utilizados pela comunidade de química medicinal no mundo, né? Que é o Autodoc Vina, o Gold, o Autodoc Vina, o pessoal do Scripps, nos Estados Unidos, o Gold, o pessoal lá da Cambridge, na Inglaterra, e o Glide, da companhia Schrödinger, que esse aqui é um programa pago e bastante caro. Então, só para mostrar para vocês que a gente utilizou vários conjuntos, né, de conjuntos teste em experimentos de redoc, né, com 40, 85 e até 120 compostos. O Doctor é essa primeira coluna, e a gente fez os experimentos de redoc e a gente viu a taxa de sucesso de encontrar a pose de menor energia, não a de menor RMSD, ou seja, a de menor energia, aquela que seria selecionada pela energia. E o que a gente encontra nesse conjunto aqui é que o Glide sai um pouquinho melhor que os outros, mas só um pouquinho, o Doctor é competitivo com os outros 3. Aqui é o Gold, que fica um pouquinho melhor, e o Doctor é competitivo com esse. E nesse conjunto maior, o Autodoc Vina falha, a gente não sabe por quê, mas o Doctor permanece parecido com o Gold, e um pouquinho acima está o Glide, né? E aqui embaixo, para mostrar que são ligantes altamente flexíveis, né? Por exemplo, esse ligante aqui, ele é bem hidrofóbico, o Doctor encontrou 2,07 anos, bem flexível e hidrofóbico. Aqui é um ligante altamente hidrofílico, né, com várias ligações de hidrogênio, e muito flexível, e o Doctor também encontra 0,73 anos no experimento de redoc. E esse aqui não é um ligante, não tem nada especial, mas é o único ligante que só o Doctor acerta, e a gente acredita que seja pela interação com metais, que muitos programas erram, por diversos motivos, mas o Doctor, como tem um campo de força clássico, com a parte eletrostática bem definida, ele reconhece o metal, não tem problema nenhum, e ele foi, por incrível que pareça, esse ligante não é nem muito flexível, nem tem nada de muito especial, mas o Doctor foi o único que acertou, e muito provavelmente pela questão do metal. A gente, depois que a gente viu esse estudo comparativo, a gente foi testar o programa com conjuntos maiores, então a gente usou o conjunto PDB Bind, certo? Que tem cerca de 3.000 compostos no seu Refined Set, no Core Set tem 195, e quando a gente olha para uma taxa de sucesso da pose de menor energia, está entre 75% e 76%, a taxa de sucesso de redoc. E se você olha todos aqueles múltiplos modos de ligação, ou seja, se eu considero um sucesso, se eu encontrei alguém muito parecido com a pose nativa, mas que não era classificado como a melhor pose com relação à energia, a minha taxa de sucesso vai até 90%, nos 2 casos, mostrando que esse seria o limite de redoc, se eu pudesse sempre escolher a melhor pose de acordo com a minha função scoring, né? Você pode perguntar qual é a diferença entre 66 e 75, é que esse Refined, que tinha 3.000, a gente fez uma predição dos estados de protonação do sítio ativo de maneira automática, e aqui no Core Set, que já tinha 195, isso foi feito manualmente, então só essa diferença, para vocês verem, só a gente acredita que essa diferença foi causada só porque a gente tinha uma predição dos estados dos resíduos dentro do sítio ativo melhores preditos, porque foi um por um, a gente foi olhando os artigos e tudo e colocando da maneira correta. O ano passado, em 2020, a gente publicou um artigo lá na JCIM, que fez bastante sucesso, né? Está entre os 4 mais citados da JCIM nos 2 últimos anos, onde a gente estudou o desempenho de vários programas, inclusive do Doctor, contra ligantes peptídeos altamente flexíveis, que tem entre 6 e 51 ângulos diedrais e entre 3 e 12 resíduos, né? Peptídeos não são uma coisa fácil, você está realmente com ligantes muito, muito flexíveis. E essa aqui é a taxa de sucesso dos estudos de redoc, usando o conjunto LEADS-PEP, é um benchmark para peptídeos, com 153 complexos proteína peptídeo.
E vocês olham que o Doctor, essa última coluna aqui, é muito competitivo, né? Ele só com uma taxa de sucesso em torno de 40%, né? Só esse programa RDoc foi desenvolvido especialmente para peptídeos, que ficou um pouquinho melhor, mas a taxa de sucesso do Doctor ficou muito perto da do Glide e do Surflex. O Gold um pouco menor, e o Autodoc e o Autodoc Vina realmente não se comportaram bem contra esses ligantes altamente flexíveis. E esse também é um complexo com 31 ângulos diedrais conformacionais, né, que só o Doctor conseguiu prever corretamente, com 1,75 ângulos de redoc. E esses dois aqui embaixo eu coloquei porque só o Doctor e o Glide conseguiram prever corretamente, né? Se vocês perguntarem quando é que a coisa começa a funcionar mal, até 20 ângulos diedrais, o Doctor tem uma taxa de sucesso da melhor pose, de melhor energia, em torno de 80%. A partir de 21 graus de liberdade, a pose de menor energia vai para 20%, mas ele ainda, nas poses de menor RMSD, ele ainda tem 50%, e acima de 31, realmente a taxa de sucesso desce para 30% e 40%, mostrando que realmente, à medida que você vai aumentando a tua flexibilidade, a coisa vai ficando cada vez mais difícil para os algoritmos de otimização. A gente está tentando agora passar desses 40%, desenvolver novas metodologias para ir chegar aos valores que a gente tem para as moléculas menores, que é em torno lá de 65%, 70%, 80%. Né? Outra informação muito importante para lidar com peptídeos é que quando a gente foi ver qual a estrutura secundária que esses peptídeos têm, a gente viu que para quando você tem uma estrutura em beta-sheet, em coils ou sem nenhuma estrutura, turns, o desempenho de todo esse programa vai muito bem, mas, especificamente, quando o peptídeo é em alfa-hélix, olha, todos os programas, inclusive o Doctor, erram, né? Apenas o HPEP-Doc, que é o programa que impõe uma estrutura secundária antes e faz um doc de corpo rígido, tem uma taxa de sucesso de quase 40%. Esse resultado é muito importante porque ele indica o seguinte: se você, por algum motivo, acha que o teu peptídeo vai assumir uma estrutura em alfa-hélice ao interagir com o teu receptor, a melhor estratégia é você predizer, colocar o teu receptor não uma estrutura em alfa-hélice, congelar os ângulos diedrais do backbone e fazer o dock só considerando os outros graus de liberdade das cadeias laterais. Aqui só para mostrar também que é um peptídeo que especificamente tinha 2 modos de ligações experimentais e o Doctor conseguiu encontrar os 2 modos de ligação com um RMST bastante baixo e uma energia muito parecida, só mostrando essa capacidade do Doctor em encontrar múltiplas soluções, né? E aqui, nesse caso, as 2 soluções são soluções viáveis e detectadas experimentalmente. Na parte de predição de afinidade, né, a gente desenvolveu as nossas próprias funções de scoring, né, a gente desenvolveu baseado usando os descritores baseados em física. Então, nós temos a parte de interações intermoleculares de Van der Waals e eletrostática, uma questão de entropia para quando o ligante ele entra no sítio ativo e congela alguns graus de liberdade, tem um custo, a gente tem um termo para esses, contatos lipofílicos, e um termo de solvatação e desolvatação. A gente treinou as nossas funções de scores usando um treinamento para... A gente gerou funções gerais para qualquer alvo, funções específicas para proteases e funções específicas para as PPIs, são proteínas que interagem com proteínas, normalmente é um sítio mais aberto, né? Então, a gente usou conjuntos de treinamento para treinar nossas funções, para achar esses parâmetros, né? Por exemplo, as funções gerais, quando o treinamento tinha cerca de 2.000 compostos, para proteases cerca de 600, e para PPIs 45, porque realmente tem bem menos PPIs, e a gente treinou para 7 algoritmos de aprendizagem de máquina, e usando também consensus score, né? Isso foi a tese de doutorado da Isabela. Então, quando a gente avalia, o Core Set é um conjunto externo que é utilizado, ele não entra no treinamento, ele justamente foi criado para você comparar os desempenhos das diferentes funções de scoring desenvolvido pelos vários grupos. Ele tem 195 complexos, então a gente calcula o coeficiente de correlação de Pearson entre a afinidade predita e a experimental. O que a gente encontra é que a nossa melhor função linear, ela tem um coeficiente de correlação de Pearson 0,6,
1 é o máximo, né? Quanto maior, melhor. E a nossa não linear, usando a técnica de Machine Learning Random Forest, foi 0,705, certo? E quando a gente compara, isso aqui são os vários resultados da literatura, né? A nossa linear, ela tá entre ela tem um valor muito próximo das outras melhores lineares da literatura. E a nossa não linear, a Random Forest e a SVM, também estão com valores muito próximos das melhores da literatura. Isso mostra que não só a gente é competitivo, isso é um dado muito importante, a gente mostra com esse resultado que a gente não é só muito competitivo ao encontrar a geometria de ligação, mas a gente também é muito competitivo com as melhores funções scoring da literatura, também na predição da afinidade. Com isso, aqui também há um outro experimento, né? Aqui é de triagem, então para cá a gente testou para proteases, né? Então você tem compostos, um conjunto de compostos que são ativos e eles também, o DUDI, ele provê também um conjunto, para cada composto ativo, uma série de compostos inativos, que são, na realidade, iscas geradas com técnicas computacionais, não são verdadeiros não positivos, né? Então você tem, por exemplo, para FeA7 cerca de 6.000 compostos, a protease RNI cerca de 6.300 compostos, para o UROC 9.000 compostos. E aí você faz a triagem e você traz as curvas ROC, né, para você tentar discriminar os verdadeiros positivos dos falsos positivos. Então, quanto maior a área debaixo dessas curvas, melhor, e quanto mais inclinado nessa parte esquerda, melhor, porque são os melhores ranqueados. À direita, eu tenho as funções específicas para a protease, e são todas proteases aqui, e à esquerda são as funções gerais. E aí tem vários resultados interessantes, né? Aqui, por exemplo, as gerais e as específicas proteases, as proteases são um pouquinho melhores, mas as não lineares realmente saíram melhor que a não linear, né? Mostrando que as técnicas mais sofisticadas de machine learning para esse caso foram boas. Mas, nesse caso aqui, a gente encontra que a geral e a protease saiu tão bem quanto a de protease, e a linear se saiu muito bem. E aqui embaixo também. A linear, principalmente nessa região mais à esquerda, ela saiu muito bem, mostrando que muitas vezes um modelo mais simples ele é bastante robusto, e não obrigatoriamente, se você usa um modelo mais complexo de machine learning, que obrigatoriamente você vai ter os melhores resultados, né? Vejam bem, esses sítios ativos são bem fechados, né? Dessas 3 proteases. E aí, quando a gente foi para essa protease aqui, a TRYB1, com cerca de uns 7.590 compostos, os nossos resultados foram muito ruins, seja linear, não linear, protease ou geral. E aí a gente olhou para isso e falou, pô, mas esse sítio aqui é mais aberto, está parecendo um sítio de PPI. E aí a gente foi fazer a triagem usando obter os resultados com a nossa função linear para PPI, obteve um excelente resultado, mostrando que muitas vezes o modelo mais simples, certo? E com descritores físicos planejados para uma situação física específica, você obtém as melhores funções, né? A gente também está desenvolvendo as funções com Deep Learning, né? Ali, na linear, eu tinha 6 parâmetros para otimizar. Agora, nas nossas funções Deep Learning, nós temos 12 milhões de parâmetros para otimizar. E uma das grandes vantagens do Deep Learning é que você simplesmente dá uma imagem ou dá uma estrutura 3D como essa e você não diz, eu não estou dizendo que é para pegar eletrostático, não estou dizendo nada da formulação de Lennard Jones, do Van der Waals, parâmetro. Eu simplesmente dou uma imagem e o próprio Deep Learning vai extrair os descritores, certo? E o grande problema dessa estrutura, os resultados estão saindo ainda, eu não tenho nenhum dado final para saber se é muito melhor, ou pior, ou equivalente, mas é sempre bom, no grupo a gente sempre tenta desenvolver, nas funções scores, alguma coisa mais física, baseada na física, com menos parâmetros, e outra coisa, digamos assim, usando as técnicas mais modernas de Deep Learning para saber realmente onde estão os problemas. E o grande problema do Deep Learning é o viés. Se tiver viés no teu conjunto de treinamento, ele vai pegar. Ou seja, ele vai tentar absorver esse viés, vai tentar fazer a programação. Por exemplo, se todos os teus ligantes ativos forem muito grandes, ele vai, toda vez que você tiver um ligante grande, ele vai dizer que ele é muito ativo. Então, não tem almoço grátis nessa coisa. Você tem muitos parâmetros, ele tira os descritores facilmente, ou seja, sem você precisar impor nada, mas se tiver viés,
ele vai capturar esse viés e a tua predição vai ser enviesada, ou seja, toda vez que você sair daquele viés, as suas predições provavelmente vão ser muito ruins. Alguns exemplos, né, que eu peguei aqui de estudos práticos, esse foi com a IKK2, né, uma MAPkinase, não, a IKK2, e essa enzima, eles tinham um ligante, eles tinham um ligante com um IC50 de 20 micromolares, nos procuraram, queriam melhorar, mas não estavam nem encontrando o modo de ligação correto. Então, a gente descobriu, a gente fez a predição do modo de ligação, a gente viu que esse ligante ele deveria crescer para esse lado aqui, para ele ter uma interação com essa região do Hindê. E o que aconteceu foi quando o professor Mansur cresceu a molécula, sintetizou, cresceu essa molécula, e aí ele conseguiu baixar esse C50 para 3 micromolar. Então, foi um caso de sucesso, mostrando que a gente não fez previsão de afinidade, né? A gente só olhando para a geometria de ligação, a gente conseguiu melhorar a molécula, fazendo introduções para que ela pudesse aproveitar de maneira melhor as interações com o sítio ativo. Aqui é um resultado também com o professor Marcos Sérgio, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente está atacando a acetilcolesterase, que é um alvo para você desenvolver tratamento contra o Alzheimer. Ele tem ligantes muito flexíveis que interagem em 2 sítios. E o grande lance desse estudo foi que a gente usou uma metodologia ensemble-doc com 3 estruturas diferentes, com posicionamentos diferentes de alguns resíduos do sítio, de um sítio receptor nessa região aqui. E o resultado foi excelente, conseguiu prever, conseguiu explicar várias coisas e gerou uma patente, e também foi o trabalho de iniciação científica da Ana Luísa, que acabou ganhando o 14º Prêmio CNPq, destaque de iniciação científica na área de ciência da vida. Eu fiquei muito feliz, porque a gente é do Laboratório Nacional de Computação Científica e acabou ganhando um prêmio na área de ciência da vida, né? Esse aqui também na parte com o professor Viegas, da Unifal, a gente também ataca a parte de Alzheimer, mas em vários alvos. Então, essa é outra questão que eu só trouxe eu trouxe esse estudo aqui para vocês, porque para mostrar que, hoje em dia, a maioria dos projetos de química medicinal, eles têm como objetivo não um determinado alvo, mas vários alvos. Você tenta ver e otimizar a tua molécula para ela atingir vários alvos ao mesmo tempo. Isso torna o desenvolvimento de otimização do teu composto muito mais complexo, porque agora você tem de analisar o docking do teu ligante contra vários alvos e ver como é que ele pode crescer para ser mais efetivo contra um alvo sem perder as características de ligação com outro alvo, né? Então, aqui, voltando para o Doctor, com a pandemia, no ano passado, os meus alunos me procuraram e falaram: o que nós vamos fazer para dar a nossa contribuição? Nós temos um programa de docking, nós queremos tentar achar um inibidor, um fármaco contra o SARS-CoV-2. E aí, eu pensando, falei: olha, eu acho complicado, ainda mais com a quantidade de artigos que estava saindo de modelagem molecular, tendo alguns alvos, acho complicado a gente dar uma contribuição sem ter um grupo. Naquela época a gente não tinha, hoje a gente tem um grupo experimental que pudesse fazer a síntese e a parte de ensaios em células infectadas, né? Então, a ideia foi o seguinte: vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, vamos analisar os alvos, preparar os alvos e analisar, por exemplo, as variantes genéticas, isso antes das variantes genéticas saírem. Então, o que a gente fez? A gente, em colaboração com a professora Marisa Nicolás, está aqui, essa aqui, a gente analisou mais de 240 mil genomas, né? E a gente analisou todos os cristais que tinham saído para main protease, para spike, para papain-like, para RD-RP, e a gente analisou todas as variantes genômicas que tinham sido depositadas no GISAID, e a gente forneceu para o usuário as várias estruturas dos cristais que a gente achou mais relevantes do ponto de vista conformacional, analisando a flexibilidade do sítio ativo. A gente, para cada uma dessas estruturas, a gente forneceu as principais variantes com mutações na região do sítio ativo. Por exemplo, na main protease, nós temos 2 conformações e 2 variantes, total de 4 estruturas fornecidas para os usuários do Doctor. Para a Spike, nós temos 3 conformações, com nós temos 2
complexadas originalmente com anticorpo com ACE2, e uma, inclusive, a spike com ACE2. Nós tínhamos detectado na época, hoje já tem mais 9 variantes, então 9 vezes 3 dá 27 estruturas. Na Papain-Like selecionamos 3 conformações, 5 variantes. Na RDRP, 1 conformação e 2 variantes. Na N-proteína, 5 conformações e 1 variante. E na NSP15, ainda Robinoclase também, é 1 conformação e 5 variantes, né? E aí a gente também, como estava toda essa questão de você fazer o estudo de reposicionamento de fármacos, a gente pegou o conjunto de fármacos do eDrugs, que tem 1.930 fármacos disponíveis no mercado, né, liberados pela FDA, e a gente fez todo um estudo de macrociclos, de múltiplos estágios de protonação, de tautômeros, e agora a gente disponibilizou para todos os usuários registrados, né, um conjunto de 2.306 moléculas associadas a esses 1.930 fármacos, né? Então, tem toda... Então, hoje em dia, todos os usuários registrados do Doctor, eles podem fazer estudos de reposicionamento de fármacos, não só contra os alvos de Covid, porque todos os alvos da SARS-CoV-2 estão disponíveis para todo mundo, usuários registrados ou não registrados. Mas você pode pegar qualquer alvo que você queira e fazer um estudo de reposicionamento de fármaco, que o conjunto já está disponível lá, é só pegar e fazer. Só para mostrar para vocês a preparação, né? Por exemplo, para a main protease, a gente tem 2 estruturas, basicamente o PDB6LU7 e a 6W63, que basicamente é um movimento de alguns aminoácidos, principalmente nessa região, que tornam o sítio ativo mais aberto, mais fechado. Uma vez que você tem uma dessas conformações, a gente vê sérias mutações. E uma vez que você tem as mutações, para cada uma dessas conformações, a gente faz todo um estudo de protonação dos resíduos e dos flips, por exemplo, das cadeias laterais de arginina, de histidina, de asparagina e glutamina. Então, toda essa preparação que exige uma certa experiência e tudo, que é bastante trabalhosa, tudo isso a gente já fez e já deixou pré-preparado para o usuário. E só para mostrar para vocês o impacto, né? A gente pegou por exemplo, o imatinib, a gente pegou o conjunto de reposicionamento de fármacos e fez um estudo de triagem virtual contra a 6L7, que é da main protease, e a 6W63. Então, imatinib, por exemplo, né? Se eu usar a 6L7, ele teria um score de 10,09 kcal por mol e seria o 5º melhor composto, então, muito provavelmente, seria selecionado como bom hit para ir para a parte experimental. Mas se eu usasse a 6W63, ele seria somente ranqueado na 100ª posição e provavelmente ele seria descartado como hit. Então, qual é a solução? A solução é que você tem que fazer o dock com as 2 conformações, porque elas são representativas, porque em outros fármacos ocorre justamente o contrário. Então, você faz com as 2 estruturas e você escolhe a estrutura de melhor energia. Então, a gente fez todo um estudo de virtual screening contra todos os alvos com a variante selvagem, e a gente fez para PLPRO. Aqui a gente considerou todos os cristais, é um estudo de ensemble dock, né? E nos ligantes a gente pegou todos os tautômeros, todos os estados de protonação, todos os isômeros, né? E a gente encontrou coisas interessantes. Por exemplo, você tem alguns fármacos, como o Basvir, né? Que ele é multi-alvo. Então, ele ficou muito bem ranqueado contra a Spike, contra o nucleocapsídeo. Ele ficou muito bem em 3ª posição contra a RDRP, em 4ª posição com o PMPRO. Então, mostrando que vários desses desses fármacos, em negrito, estão, na época, os fármacos que tinham ido para estudos experimentais, estavam em estudos experimentais clínicos, né, contra SARS-CoV-2, mostrando que a gente encontrou vários, aquela ideia de você ter um fármaco que é multi-alvo e não apenas contra um único alvo. E a gente fez também a Spike, todas as mutações, inclusive a Delta já está lá, também a Beta, a Alfa, a Beta, a Gama, a Delta, estão todas disponíveis. A Omicron a gente está montando para disponibilizar em breve, certo? No portal. E a gente também fez todo um estudo, no caso, só com a Spike, do estudo de reposicionamento, com todas as mutações, né? Inclusive as múltiplas, que é a Beta. E a gente também encontrou o que a gente encontrou basicamente que as energias não mudam muito, mas alguns fármacos que estavam
mal ranqueados e alguns se tornam bem ranqueados, por exemplo, aqui na beta, Cetotrelix. Mas, basicamente, quem estava bem ranqueado não piorou a sua energia. A gente não viu um efeito muito forte das mutações com relação às energias e ao ranqueamento dos fármacos. E aí, mais recentemente, saiu o Paxlovid, que é o fármaco da Pfizer, né? E a gente fez um teste, saiu o Cristal, o 7VH8, muito... Aí a gente fez o seguinte... Bom, o Paxlovid ele é um ligante covalente. O Doctor não faz dock covalente, mas a gente falou, vamos ver o que dá. Então, a gente fez o docking do Paxlovid contra as duas estruturas da MPRO, certo? Que estão disponibilizadas no portal, a 6L7 e a 6W63, do Y-Type, né? E o mais interessante é que, veja, para 6L7 eu tenho uma energia baixa, com 7,53 ângstros de RMSD, ou seja, a previsão foi muito ruim, mas para o 6W63 o score é bastante bom, e o RMSD de 1,51, que é muito próximo do RMSD encontrado quando a gente usa a estrutura do cristal depositado no PDB. Então, a gente gostou muito desse resultado, que é um resultado envolvendo um ligante não covalente, que é um ligante covalente, que a gente, dado uma boa preparação das nossas estruturas, conseguiu docar corretamente e a nossa escolha foi muito boa, que mostrou que as duas estruturas, uma delas consegue docar com um RMSD equivalente ao do cristal que está depositado no PDB. O Doctor é um programa muito fácil de usar. Você, por exemplo, aqui tem na parte da proteína, você tem, por exemplo, no caso dos alvos moleculares, você pode vir aí, você escolhe se você quer a mãe protease, spike ou as outras. Depois que você escolhe qual que você quer escolher, você vai dizer se você quer o Y-type ou alguma mutação, e depois disso tudo você escolhe qual file PDB que você quer, né? E para cada uma dessas escolhas que você pode fazer, aí tem uma descrição exatamente de quais são as protonações, qual a mutação que está sendo considerada, e aí a gente tem uma proposta, uma sugestão de grid para você colocar, centralizar a tua rede e você colocar os tamanhos em X, Y, Z. É uma sugestão. Você pode escolher. Na hora de colocar, você pode usar essa sugestão ou não. Não é automático. No Doctor, a gente sempre a gente obriga o usuário a fazer suas próprias escolhas metodológicas. Então, a sugestão fica, o usuário pode ou não escolher, mas... Então, aqui, basicamente, que nós temos dois tipos de usuários, os não registrados, com até 200 ligantes. Ele tem acesso a todos os alvos moleculares SARS-CoV-2, ele tem acesso a um pequeno conjunto de fármacos, só com 91, associado à Covid-19, ele tem acesso a um conjunto de fármacos que tem macrociclos, né? E o registrado, que é basicamente o PI, o chefe do grupo, tem de mandar um projeto para o Doctor, e, sendo aprovado, ele vai ter acesso a todos os alvos de SARS-CoV-2, como os outros, e, basicamente, ele vai ter direito agora a fazer dockings de até 5.000 ligantes, conjunto de até 5.000 ligantes, e vai ter acesso a todo o conjunto da biblioteca de reposicionamento. E aí ele pode fazer contra o alvo que ele pode subir o alvo que ele quiser, usar ou não usar, pode subir a sua própria biblioteca, no outro também, até 200 ligantes, ele pode subir a sua própria biblioteca de ligantes, tudo isso de maneira automática, né? Só para mostrar o Doctor, as estatísticas de uso, esse ano... Ao longo, desde 2013, o Doctor tem sido bastante utilizado pela comunidade nacional e internacional. Nós já tivemos quase 60 mil jobs submetidos, lembrando que no início só eram os ligantes, um a um ligante, né? Não tinha vários ligantes, só um. E, por exemplo, nesse ano a gente já teve cerca de 27 mil jobs submetidos, né? E cerca de 609 mil ligantes estudados, certo? Muita gente utilizando o Doctor para dar cursos, inclusive lá fora, em Uppsala, a gente tem notícia, na Itália também. E os alvos de SARS-CoV-2 estão sendo bem utilizados, serviu a nossa ideia de disponibilizar esses alvos para as pessoas fazerem estudos, bem dos cerca de 3.000
483 desde o ano passado, né? 3.483 jobs foram submetidos usando especificamente os alvos de SARS-CoV-2. Esse ano, 2021, saiu um artigo na Computational and Structural Biotechnology, mostrando todas as disponibilizadas estratégias, recursos computacionais disponibilizados pelos vários grupos do mundo, né, para enfrentar a pandemia e fazendo toda uma discussão de quais lições que se tirou de toda essa disponibilização, desse uso desse poder computacional, né, é uma discussão bastante interessante. E o mais interessante para a gente é que, no mundo, tem 6 web servers que permitem o screening virtual contra alvos de SARS-CoV-2, 9, né, diferentes, 3 na China, 1 em Taiwan, os Estados Unidos e China, 2 na França, 1 na Índia, e tem um Doctor, eles detectaram e fizeram, está lá o Doctor listado entre os 9 web servers que permite fazer triagem virtual para SARS-CoV-2. E a gente ficou bastante feliz, porque é um reconhecimento também para o grupo, né? Então, a ideia é fazer todo um desenvolvimento do Doctor como uma plataforma para prospecção e triagem virtual, né? E desenvolvimento de novos fármacos, seja o conjunto de bancos de dados, seja com novos alvos moleculares, novos bancos de alvos com pequenas moléculas, atacando diversos tipos de doenças, câncer, doenças negligenciadas, Alzheimer. A gente tem colaboração com vários grupos, a gente tem Nofar, Fiocruz, Embrapa, e a gente tem toda uma parte de desenvolvimento, né, que desde técnicas de flexibilidade de proteína, melhorar as funções de scoring, tem toda uma parte de colocar nosso programa para GPU, melhorar também nosso programa de busca, por exemplo, para ligantes altamente flexíveis, e alguns aspectos que a gente está desenvolvendo no grupo, né? A questão da flexibilidade da proteína, novos algoritmos, também novos algoritmos para aumentar, por exemplo, para ligantes altamente flexíveis, a questão do solvente, novas funções de score usando Deep Learning, e a gente também já tem uma versão do Doctor para GPU, que torna ele ainda mais rápido, certo? E a senhora da tese de doutorado vai ser defendida em começo de janeiro. E a gente está entrando forte nessa parte de IA, principalmente para gerar novas moléculas originais, de novo, usando os chamados Deep Generative Models, usando técnicas multiobjetivo, cálculos híbridos, usando IA e docking. E a gente tem isso, é muito importante, porque quando você faz um método que gera uma nova molécula, qual é a maneira que você vai dizer que o teu método está funcionando? Alguém vai ter de ir lá, um grupo colaborador, vai ir lá, sintetizar e fazer o teste em vivo, né? Ou in vitro. E aí a gente também já tem um grupo de uns 2 ou 3 grupos que toparam essa aventura com a gente, que vão tentar colaborar com a gente para que a gente possa fazer o desenvolvimento e a gente possa fazer a validação desses novos métodos. E eu trouxe, foram os 2 últimos slides que eu coloquei para o final, né, que todo mundo deve ter visto que no ano passado tem o Casp-14, né, que o AlphaFold 2 criou um impacto enorme, onde o pessoal da DeepMind, do Google, né, conseguiu, usando inteligência artificial, né, Deep Learning, predições computacionais muito próximas, quase idênticas a nível da resultados experimentais, e sermos considerados os grandes resultados da inteligência artificial na ciência, certo? E várias pessoas dizendo que isso vai mudar tudo, não sei o quê, o jogo mudou, isso aqui causou um furor na comunidade científica. E eu trouxe isso aqui só para dizer que o grupo que conseguiu fazer isso, no início de novembro, lançou a Isomorphic Labs, que é o equivalente da DeepMind. O mesmo fundador da DeepMind fundou a Isomorphic Labs para usar a inteligência ligada ao Google para usar as suas técnicas para o planejamento de fármacos, né? Então, só para mostrar para vocês como essa questão do planejamento de fármacos e o uso de IA é uma coisa que a gente vai falar muito no futuro próximo, e é uma questão estratégica ao desenvolvimento do planejamento de fármacos, seja usando docking, usando qualquer coisa que você queira fazer, e é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Essa aqui é uma equipe multidisciplinar, tem físico, gente da farmácia, gente da computação,
muitos biólogos que aprendem a programar muito bem. Então, qualquer pessoa que estiver interessada em entrar no grupo, que tiver a fim de programar, de aprender matemática, gostar de biologia, de química, são muito bem-vindos. Não é fácil, mas digamos assim, é muito fascinante trabalhar nessa área. E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Acho que eu falei demais, mas eu avisei, né, o Samuel, que eu falo demais. Mas fico a contribuição, eu estou aberto às perguntas. Ok, muito obrigado, professor Lohan. Enquanto você toma uma aguinha e refresca o gogó, já atualizo aqui os parabéns. Vários colaboradores nossos aqui tiveram que sair um pouco mais cedo, mas deixaram os parabéns, tanto o professor Marcelo Castilho quanto o Humberto também. Mostrou aqui a importância da palestra, parabenizando aí o material, as novas ideias para as novas colaborações. Então, acho que essa é uma ideia desses seminários, né, integrados, a gente trazer novas ideias para o grupo e assim conseguir trazer e abordar também, aproximar mais o grupo de pesquisa. Algumas perguntas que eu tinha para fazer, você já conseguiu resolver aí, que era justamente essa questão do solvente e da questão do Deep Learning, né? São desenvolvimentos que vocês estão pensando aí para o Doctor nos próximos passos, né? O Deep Learning está praticamente pronto. É um mestrado, são duas dissertações de mestrado, uma defendida, uma vai defender agora. O que eu não tenho é o último resultado, o cara me dando as últimas análises, por isso que eu não mostrei, e que não foi defendido, não foi publicado. A gente não tem nada ainda, porque é aquilo. A gente testou, a gente quer, quando a gente coloca o Deep Learning, vamos aprender. Nosso objetivo não é conseguir aquele R. É muito fácil conseguir aquele R. A gente quer conseguir aquele R sem ter o viés. Sim. Entendeu? Porque quando você vai para aqueles outros experimentos, se você tiver o viés, aí tudo aquilo que você conseguiu, acha que está bom antes, cai por terra. E você viu, uma linear se saindo melhor que uma não linear, simplesmente Sim. porque ela é mais robusta. Saiu do grupo de treinamento, a não linear, o erro começa a ficar muito grande. Então, a gente quer evitar isso. Então, mas eu não tenho uma análise, por exemplo, hoje, se o Deep Learning realmente vai ser melhor ou em que situações ele vai ser melhor. Mas o que eu tenho certeza é que no futuro a gente vai ter baseados em física, poucos parâmetros e outras coisas mais sofisticadas, e inclusive Deep Learning, numa estratégia de consenso. Sim. Isso alimentando a outra, né? Então, quando o cara fizer, por exemplo, um experimento de triagem virtual, ele vai receber vários, usando a linear é essa, usando a não linear é essa, usando Deep Learning é essa, e usando a estratégia de consenso é essa. E aí ele vai fazer a sua escolha de qual usar e todas. E o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito interessante quando você é desenvolvedor. Se o Deep Learning é tão bom, se você está próximo do conjunto de treinamento, é muito bom saber qual é o conjunto de treinamento, porque quando o cara colocar uma molécula, se ela for parecida com o teu conjunto de treinamento, ele diz, usa Deep Learning. Se ela for muito diferente, como fui eu que desenvolvi, eu vou poder fazer essa análise antes e fazer uma escolha. Então, se não fui eu que desenvolvi, eu não tenho a mínima ideia que conjunto de treinamento o cara faz. Então, eu posso oferecer uma análise que só um desenvolvedor pode dar. E isso é que a gente vai fazer via portal Doctor no futuro. Inclusive, a gente está a fim de fazer até um portal de rescoring. Você gosta do Autodoc Vina? Tudo bem, não precisa usar o Doctor. Vai lá, faz a tua triagem com o Doctor Vina, mas você não gosta da função scoring do Vina. Faz o rescoring, faz o upload do resultado do rescoring, e a gente vai fazer o rescoring da tua triagem, das tuas poses, com os nossos conjuntos de funções. Muito bom. Tem umas perguntas aqui, deixa eu começar para a gente interagir melhor. Então, Humberto mandou uma pergunta, agradecer pela palestra, falou que foi muito boa, e ele faz a seguinte pergunta. Muitos estudos consideram múltiplas estruturas ou conformações da proteína-alvo, que é o exemplo do Ensemble Docking. Isso. O Doctor pode futuramente levar em considerações essas múltiplas estruturas e quais seriam as implicações em termos computacionais e na qualidade final do docking? O Doctor hoje você pode fazer, mas você vai ter que fazer uma por uma e depois consolidar o resultado de acordo com você. Então, você pode lá fazer um subdoc, vai. Então, você faz com uma estrutura, faz com outra, uma por uma, pega o resultado e consolida você mesmo. A gente vai no futuro permitir que você carregue várias estruturas e o Doctor já vai fazer o subdoc para você. E aí,
a gente não vai escolher as estruturas para você. Você vai escolher de alguma maneira, vai fitar elas e vai carregar lá. A gente só vai fazer o docking em todas as estruturas e te consolidar o resultado para que você não tenha todo esse trabalho. Isso a gente vai fazer por quê? Por quê? E, inclusive, como a gente está trabalhando com a flexibilidade, a gente vai permitir que você diga, ó, faz um assembly dock, só que em cada proteína me libere tais e tais cadeias laterais. Isso vai ter também. Tudo isso consolidado. Qual é o problema disso? Ajuda? Ajuda muito. A gente viu lá os resultados que eu mostrei. Ajuda pra caramba. Se você usar o cristal errado, não vai funcionar. Se usar o certo, e qual é que eu uso? Não sei. Faça uma análise, coloca lá, ajuda pra caramba. Qual é o problema disso? 5.000 ligands. Imagina uma triagem de 5.000 ligands. Você colocou 4 estruturas. São equivalentes a multiplicar por 5 o teu custo computacional. Aí você vai o quê? Para o custo. E aí, energia elétrica, legal. 210 Aí você começa aquilo que durava um dia, já são 5 dias. Aí imagina que o Samuel e mais uns 10 pesquisadores começam a submeter o job. Não há Santos Dumont. Então, é por isso que também tem o desenvolvimento tornar mais rápido e que a gente deve... escolha bem. Me coloque 10, 15, 3. Só para alguns usuários selecionados que têm uma justificativa muito grande para me colocar mais... Vão poder, mas normalmente com 3 a 5 é suficiente para você ter bons resultados. Porque é free, mas não é gratuito. Alguém está pagando a tua simulação. É o governo brasileiro, através do NCC, né, fazendo isso, mas a gente tem que colocar limites, porque senão explode e aí começa a não funcionar mais. Eu costumo dizer aqui, Lohan, que também a gente é um dos grupos que aplica justamente o curso do Doctor. Então, os alunos da graduação aqui na Faculdade de Farmácia da UFBA, no curso de Química Farmacêutica, tem um módulo só para aprender sobre o Doctor. E a gente costuma dizer na nossa frase que fala bem assim, tá vendo como o seu imposto é bem empregado? Ele é empregado para financiar projetos de pesquisa como o Doctor. Então está sendo bem empregado, é um retorno social também. Mas você vê, a gente vai mandar um e-mail porque a gente ficou sabendo que gente da USP, gente do Pará, gente da Piauí, de Pernambuco, da Paraíba, vocês da UFBA, Uppsala e Itália. Uppsala, o cara ligou muitos, e falou o seguinte, gente, eu adorei o Doctor, eu quero dar um curso para a universidade usando o Doctor. Por quê? Porque os laboratórios dos caras estavam fechados. Exato. E o Doctor era livre. E esse ano ele voltou e pediu de novo. Tem alguma? Não, pode fazer. E o Doctor dá uma resposta muito rápida para os usuários. Então, o Uppsala está usando, vocês na UFBA e o Uppsala usando. E tem outro grupo da Itália também usando. E grupo de Química Medicinal que usa outros programas. Então, porque quando você vê o que o Doctor está dando hoje, você tem Spike, cara. Você tem a variante Delta, você tem a variante Beta, você tem o grupo. A gente, justamente para permitir, a gente deu um pequeno conjunto de inibidores antivirais para o cara fazer também o usuário até 200. E isso é muito rico do ponto de vista de aula. Sim. Né? A gente usou esse ano o projeto dos alunos foi justamente isso. Eles desenvolverem um fármaco em função dos resultados de acoplamento, utilizando o Doctor, e aí modificarem a estrutura. Claro que aí depois eles não iam submeter o DOC, né? Estava no nível de graduação, mas a nossa ideia do projeto final de curso de graduação foi justamente essa, utilizando esses resultados do SARS-CoV-2, né? Que vocês já tinham disponibilizado. Então, se você pensar bem, do ponto de vista de educativo, de formação de recursos humanos, o Doctor acaba... E a visualização, o cara entender o que é pose, o que é afinidade, os vários modos de ligação, eu acho que tem muitos recursos ali que você não precisa baixar nada, está tudo lá. Então, do ponto de vista de dar uma aula de Docker com o Doctor, eu acho que hoje eu entendo que realmente facilita muito o trabalho de... O cara vai focar... Imagina um químico industrial de síntese. Vou focar na síntese, vou focar na modificação. O resto está tudo lá. Eu posso utilizar, né? Sim.
E também nesse ponto, já que a gente está falando de SARS-CoV, acho que também uma resposta social também é um problema, né? Como você bem colocou ali, era algo que ninguém sabia o que fazer nesse contexto. Então, vocês também se mobilizaram com a ferramenta para dar uma resposta social rápida. Isso é importante. Enquanto muitas vezes se critica a universidade, os institutos de pesquisa por serem, às vezes, morosos no sentido da questão do termo cronológico, a gente vê que, a depender da abordagem, você consegue ter uma resposta rápida, mesmo numa pandemia, e com resultados aí a serem explorados posteriormente. E acho que isso é uma ferramenta importante também. Nós vivemos uma geração que é muito imediatista, né? É o iFood que chega, é o Uber que chega de transporte, agora a gente então tem a ferramenta de simulação de docking que também pode chegar nesse nível de resposta, né? O raciocínio foi o seguinte, eu não sou um cara da síntese, nem tinha parte experimental. Então, o que aconteceu? Quando eu pensei, gente, aí os meus alunos, olha, gente, está saindo um monte de paper de gente fazendo triagem, eu falei, você já viu a qualidade desse paper, como está mal feito? E muitos é aquilo mal escolhido, mal preparado, tudo mal. Então eu falo, sabe, a gente sabe fazer isso bem feito, vamos disponibilizar, porque aí vão ser dezenas, centenas de grupos procurando um inibidor de SARS-CoV-2, e não só a gente. Então o objetivo foi potencializar isso, e já tem vários papers publicados de estudos com o doutor propondo moléculas e tudo. Não sei se alguma coisa vai dar, mas a gente cumpriu o nosso papel, que era fazer que qualquer grupo que tivesse ideias, ligantes, seja de produtos naturais, mas que não soubesse modelagem direito, hoje eles têm uma ferramenta para fazer. E mesmo grupo que sabe modelagem, mas às vezes não sabe preparar o receptor, não sabe fazer uma estrutura. A gente levou muito, foram reuniões e reuniões para fazer as escolhas e colocar. As variantes, tem vários tipos de variantes. A Delta já está lá também, já acabou de colocar. A Omicron a gente vai colocar também. Então, é interessante. Para as vacinas, parece que é muito importante, mas para as variantes, para um possível fármaco, parece que, no caso da Spike, não é. E muita gente fazendo estudo de peptídeos com a Spike. Sim. Procurando o Hugo Verme, lá do Sul. E o Doctor é muito bom para peptídeos também. Então, a gente está desenvolvendo a ferramenta e tentando potencializar os outros. Eu falei, a probabilidade de eu conseguir um fármaco para SARS-CoV-2 é baixa. Eu não sou da área de síntese nem nada. Mas aí veio outro fato. Quando os caras viram o que o doutor estava fazendo com peptídeos, com os alvos, muitos grupos experimentais, cara, vieram colaborar. Não, eu não quero fazer o DOC, não. Eu quero fazer... Vocês fazem o DOC e a gente faz a parte experimental. Então, acabou cumprindo agregando, porque cobriu aquela parte que... Hoje a gente tem várias colaborações com grupos que tem moléculas, inclusive moléculas nativas, mas não tem a mínima ideia qual é o alvo, não tem a mínima ideia como se liga e não sabe como modificar. E chamaram a gente para a gente dar as ideias para eles. Dar as dicas, eles sabem que mata o vírus em células, em ensaios de célula, ele não tem a mínima ideia onde se liga, como se liga, para onde crescer ou modificar a molécula. Então, a gente está dando a gente cobriu essa aqui, digamos, agora sim, nós temos colaboradores que podem dar o passo seguinte. Né? Sim. Aqui já professor Pedro, pode falar então que eu já ia encaminhar para a próxima pergunta. Se você quiser colaborar, fica à vontade aí. Obrigado, Samuel. Sobre essa questão de funcionar como servidor, tem alguma perspectiva de o Doctor funcionar em clusters normais, assim, ou precisa sempre de demanda de supercomputação? Não, é o seguinte, boa pergunta, Pedro. No meio da pandemia, Pedro, eu recebi um e-mail da AstraZeneca, do pesquisador da AstraZeneca, né? E de uma outra empresa lá. A pergunta é, vocês têm uma versão do Doctor disponível para rodar no cluster? Porque a AstraZeneca não deixa rodar em servidor, óbvio, né? Aí eu respondi, infelizmente não, foi a primeira vez que dinheiro não resolvia tudo, né? Ou seja, o cara não tinha uma versão. A gente está terminando agora a tese de doutorado do ARO. Você estava na banca do ARO de qualificação, Pedro? Ou não? Sim, estava sim. O ARO conseguiu otimizar o código do Doctor, inclusive conseguiu colocar o código do Doctor em GPU.
Então, nesse momento, a gente vai ter um código otimizado, porque qual é o problema? O problema de você disciplinizar o código é o cara se disciplina um código, não está bem preparado e o cara não sabe instalar e diz, esse programa é uma porcaria. Entendeu? E aí você não é empresa para ficar dando assessoria para todo mundo, né? Normalmente você dá, tente usar, se você não conseguir instalar, o problema é teu. Eu não vou ficar dando. Então, eu acho que a gente está começando a ir para um caminho de, pelo menos, liberar o código para as pessoas que não querem usar o servidor poderem rodar nos seus clusters. Então, é um objetivo, é uma discussão que está, mas eu acho que está caminhando para isso. Porque eu acho que é uma questão... Liberar o código ainda não está maduro para o grupo. A gente não tem 1 milhão de citações e tudo isso. E querendo ou não, eu já vi tantas histórias horríveis de gente que liberou o código e o cara modifica um pouco, vai lá na China e diz que é o programa dele. A gente está tendo muita coisa, está vendo que muita gente está pegando as ideias do algoritmo do Doctor e fazendo coisas parecidas e não cita o Doctor. Isso, já viu que se no algoritmo você já está tendo isso no doc do programa, então isso é bom. Para liberar tudo isso, você tem que ter pelo menos as suas principais, você tem que ser conhecido. Nós não somos o Autodoc Vina, eu não sou o Doc, eu não sou a Shoring, né? Então a gente vai fazer isso à medida que a gente achar que vai resolver problemas e não nos criar mais problemas. Porque veja bem, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão usando o web server para rodar as coisas. Mas, para o pessoal que tem seus clusters e precisa, por exemplo, de garantir que as suas moléculas continuem... Porque eu não tenho como garantir que o cara coloca uma molécula lá e alguém não vai entrar lá e roubar a molécula. Eu não tenho como garantir isso. E é por conta de risco da pessoa. Alguns grupos precisam dessa garantia. Então, a melhor maneira é eles rodarem seus clusters, porque lá está garantido. A questão de segurança é um problema dele, não é nosso. Então, para esses grupos, eu acho que vai ser importante dar o Doctor. E a gente está quase chegando nessa época, né, de permitir que isso seja feito. Ter um código fácil de ser compilado, otimizado, porque o Doctor não é o programa mais rápido que tem, mas ele não pode ser muito lento. Então, ele melhorou bastante, porque ele usa ao átomo. Todos os programas de Docker, por exemplo, usam só os hidrogênios polares, para a gente ao átomo no ligante. Então, ele procura por muitos modos de ligação. Ele não só procura por um modo de ligação. Então, você é rápido, o Autodoc Vina já não consegue, quando fica o ligante muito flexível. O Doctor consegue. Você paga um preço, porque a tua metodologia é um pouco mais custosa, não tem milagre. Então, você quer usar o Doctor para isso? É isso. Mas ele tem que dar, pelo menos, um produto minimamente redondo para não ter mais problemas do que isso gerar e-mails de insatisfação, não conseguir compilar, está lento demais, a memória, gasta muita memória, esse tipo de coisa. Então, como a equipe é pequena, eu não tenho uma equipe muito grande para o desenvolvimento, basicamente são os alunos, né? Eu acho que é até um milagre que ele tenha chegado até aqui. Mas, respondendo ao Pedro, sim, Pedro, eu acho que até para a AstraZeneca um dia pedir, eu gostaria que ela fizesse, e se ela acha o fármaco, dissesse, achei com o Doctor. Eu ficaria muito feliz, não precisa nem pagar, mas se ela falar que conseguiu com o Doctor, eu ficaria bastante feliz. O que a gente não vai fazer é vender o software, isso a gente não vai fazer, a gente não vai ganhar dinheiro com licença. Eu acho muito difícil isso ocorrer. A menos, porque o Doctor não me pertence, mas pertence ao LNCC, a menos que o NIT do LNCC chegue, olha, para a empresa, vocês vão ter de vender uma licença. O problema de vender uma licença para uma empresa é que aí, quando você vende a licença para a empresa, ela vai pedir, como é que chama? Suporte, né? Suporte. Eu não sou empresa, eu não tenho equipe para dar suporte para a empresa. É melhor dar de graça. Aí isso tem outro mestrando aqui da UFBA, meu mestrando, Pedro, até também chamado Pedro, perguntou a mesma ideia e expandiu um pouco a dúvida do professor Pedro Pascucci no sentido assim, essa limitação dele de 5.000 compostos, ele pode ser usado para a biblioteca maior, mesmo você sendo registrado, ou como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Excelente pergunta. Qual é o problema de 5.000 compostos? 5.000 compostos a gente foi um número mágico para os usuários, porque se eu libero 10, aí tem 10 usuários, já são 100.000 compostos.
Então, a gente olhou para os outros clusters, o que eles acham? Outros web servers. A maioria até 5.000. Mantivemos 5.000. Para não aumentar o custo do Santos Dumont e o custo em tempo e o custo em energia elétrica. O Doctor ele pode fazer com 1 milhão, o que você quiser. Só que se você colocar 1 milhão no Doctor, você, por exemplo, vai usar todos os recursos do Santos Dumont que estão disponíveis para a gente, o próximo usuário vai ficar um mês, aí não vale a pena. Então, por isso que está trabalhando na otimização. Agora, se você libera, por exemplo, o código, o cara podia gastar o quanto que quiser, ele está rodando na máquina dele, esse tipo de coisa, entendeu? Claro que o gerenciamento de files e tudo isso, quando você roda 1 milhão, é totalmente diferente. Agora, só respondendo a tua pergunta, teve uma pessoa que chegou, um aluno de doutorado, junto com o orientador dele, chegou, Lohan, eu quero fazer um doc de ultra large, 1 bilhão. Falei, cara, mesmo se eu tivesse todo o Santos Dumont só para mim, eu não faria. Porque olha o custo daquilo lá em energia elétrica para um doc, R$1 milhão. Não tem como. O que o pessoal da Shore propôs e vários grupos estão propondo, que eu acho que é o caminho que a gente vai seguir. Você pega, faz uma triagem, uma pré-triagem da biblioteca, pega os scaffolds mais originais e faz uma subbiblioteca do tamanho que você consiga docar do teu orçamento. Vamos lá. Eu consigo docar 5.000, vamos lá, ou 1 milhão. Aí você faz o doc da Vera com esse 1 milhão. Você pagou. Com esse resultado, você monta o machine learning para ligando base. Você tria o resto do 1 bilhão com aquilo. E o que for melhor ranqueado, você volta para o doc. É assim que é a solução. É assim que todo mundo está trabalhando. E é assim que a gente vai trabalhar. Ou seja, a gente vai triar uma biblioteca de 1 bilhão, colocando um orçamento pequeno para o doc de verdade, montando o ligando base, triando o resto, porque o ligando base foi baseado no resultado com aquele alvo, né? E aí você tria o resto com o ligando base, que é rápido, pega os melhores, o outro 1 milhão, por exemplo, e aí você tem 1 bilhão, virou um doc de verdade de 2 bilhões que você consegue gerenciar. É assim que a gente vai resolver. Eu espero resolver isso no futuro. Eu gostaria de colocar, olha, faça o doc de 1 bilhão gastando 5.000. A gente vai caminhar também para isso, mas tudo isso é uma tese, tudo isso é uma equipe, mas as ideias estão ali e eu espero duas coisas, né, que a gente vai dar. É o Ensemble Doc e o Target Fishing. O que é o Target Fishing? Por exemplo, hoje em dia o cara, para pegar todos os alvos de SARS-CoV, tem que fazer um por um. A ideia é a seguinte, coloque tua molécula e o Doctor vai fazer automaticamente em todos os alvos, com todas as estruturas tipo Ensemble Doc e te ranquear por alvo qual é o melhor. Ou quais são os melhores. Esse tipo de coisa. Isso é o Target Fishing. Para evitar, isso facilitaria muito os usuários, porque muitas vezes, por exemplo, os grupos experimentais, eles têm o quê? Eles têm um ensaio in vitro ou in vivo de celular e eles não têm a mínima ideia de quais são os alvos. Aí, vocês fazendo isso, MPRO é desse jeito, o modo de ligação é assim, e ele rapidamente ele teria. Tem alguns grupos que fazem isso, mas a gente acha que a gente pode fazer de maneira melhor, mais, digamos, mais precisa essas análises. Uhum. A outra pergunta que o Pedro Lacerda também faz aqui no chat é como é que o Doctor lida com tautômeros, protonação e isômeros. Ele diz que ele utiliza o OpenBabel. Pelo que deu para entender da sua apresentação, vocês utilizam como se fossem ligantes diferentes da mesma estrutura, não é isso? A gente usa os programas da Shore, que são muito bons para isso. O EPIC e o LigPrep. A gente passa eles todos, gera todos os tautômeros de acordo com o pH, inclusive a biblioteca de fármacos de reposicionamento ela é por pH. E aí você escolhe o pH que você vai fazer e está todos os tautômeros, tudo lá. E aí é engraçado, porque vai estar ligante. Imagina que seu ligante 35, 35.1, 35.2, 35.3, é cada tautômero isômero. E é interessante, já teve resultados quando vários tautômeros, vários estados de protonação ligam para aquele alvo. E às vezes não, às vezes é só um tautômero ou um estado de protonação que liga. E isso tudo, se você olhar em detalhe o resultado, é muito interessante.
Então, ele representa como se fossem múltiplos ligantes dessas diferenças estruturais, né? Exatamente. E você tem que preparar com antecedência. Essa era uma dúvida também que eu tinha anotado aqui. E a outra que eu tinha deixado era sobre a questão do multitarget. Você chegou a mencionar algumas colaborações como isso. Se eu entendi bem, inclusive na dúvida que o Humberto colocou aqui antes, a abordagem do Doctor hoje para multitarget é ele fazer o single target em diferentes alvos. Seria mais ou menos isso? Hoje é assim, mas quando tiver IA vai ser diferente. Vai ser multi-objetivo. Você vai ter um objetivo. O que a gente pretende fazer é o seguinte: multi-objetivo. Afinidade no receptor 1, afinidade no receptor 2, e o terceiro vai ser solubilidade ou alguma propriedade da ADME que você escolha. Entendeu? E aí ele vai tentar criar moléculas, essa que é a diferença, vai tentar criar moléculas que satisfaçam esses 3 objetivos. Ok, acho que as perguntas aqui já encerraram, já dei uma olhada no chat aqui. Catarina agradece, uma excelente palestra, Pedro Lacerda também aqui. Então, Lohan, muito obrigado aí pela apresentação, muito obrigado pelas dúvidas aí. Pode ter certeza que aqui na UFBA nós continuaremos utilizando os recursos aí do Doctor nos nossos níveis de graduação e pós-graduação. E foi um prazer ter contado contigo nesse momento. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, muitas vezes os usuários têm dúvida de preparação. Uma coisa muito interessante do Doctor. O Doctor, como é um campo de força clássico baseado na física, toda vez que você erra um docking, ou você errou porque ele é ruim mesmo, o programa não dá, ou você errou para o estado de protonação. Então, isso mude o estado de protonação, dê uma olhada, porque quando você acertar, o Doctor vai acertar. Então, o redocking ele é muito importante no Doctor, porque ele é uma maneira de você ver se você acertou os estados de protonação do teu receptor. Isso é interessante. E outra coisa, em breve vocês vão receber um e-mail do pessoal do Doctor pedindo para justamente colocar essas coisas. Vocês trabalham com que alvos, vocês dão curso com o Doctor para a gente poder ter uma estatística, para quando a gente submeter projeto e pedir dinheiro, olha o tanto de impacto, que não é só paper e citação, que são os impactos secundários, que seria bom ter uma quantificação disso, porque aquilo, né? Todo mundo gosta de usar, mas na hora de financiar, o Pedro sabe como não é tão simples, ainda mais nos períodos que a gente está vivendo. Então, seria interessante se a gente tiver um impacto maior, tantos grupos, tudo isso, a gente pode ter maiores chances de... e quando eu chegar para o Santos Dumont, gente, porque às vezes o cara do Santos Dumont, vocês estão usando os nó, não quero mais, aí você, olha o impacto que tem. Olha o serviço que vocês estão, facility, isso é dinheiro público, está dando retorno, de uma forma ou de outra. E isso é dinheiro, se você pensar, é o dinheiro em licenças, o dinheiro, a facilidade de uso, tudo isso, se você contabilizar em horas horas aula ou horas de trabalho, tem dinheiro, muito dinheiro que está associado a isso. Acho que o Pedro levantou a mão aí. Isso, pode falar, professor. Então, Lohan, nessa questão mesmo de financiamento público ou privado e tal, o próprio Santos Dumont, ele chegou, não sei se ainda está, vendendo horas de computação, né? Para bancos e para outras. Me lembro no começo, né? Nem funcionar 100% ele estava por falta de recursos mesmo, né? Então, assim, não é nenhuma corrupção, nenhum desvio, desvirtuar, né, a pesquisa pública. Se você chega num produto que tem interesse comercial, né, você ter as devidas licenças e os retornos, né, da iniciativa privada para os cofres públicos, né? Então, assim, não é uma... Quando você fala assim, não vai vender, ou não vai vender serviços, ou não vai... Quer dizer, vocês estão fechando a porta mesmo para ficar um programa só acadêmico, ter uma perspectiva... Porque é uma área que tem muito interesse comercial, e como você mostrou aí, são bilhões gastos. Né? Não, Pedro, eu só vou colocar minha opinião. Eu concordo com você. Eu acho que... Também não sou contra vender serviço, eu acho que se tiver uma empresa querendo investir e tudo isso... O que eu coloco para você é que
eu não vejo, do ponto de vista de vender software, que dê o retorno de financiamento, o custo em termos de horas-aula, equipe, é igual a Schrödinger, né? A Schrödinger vendendo, ou a Ceres, tudo isso. Eu acho que é mais fácil dar de graça com o software e não ganhar, mas vender o serviço. Eu não sou contra isso, entendeu? Vender o serviço, a experiência do grupo, ou conseguir uma empresa que faça o trabalho. O que eu não quero é que o meu grupo de pesquisa gaste a sua capacidade de trabalho, as suas horas de trabalho para responder e-mail de usuário insatisfeito. É só isso que eu não quero. Não, o Thor nem foi adiante por causa disso mesmo, né? Chegou uma hora que não dava, a gente precisava ter equipes técnicas só para responder, para ajudar com... Ainda mais que a área estava começando no Brasil. O Glomax fez isso, né? O Glomax fez isso. Eles criaram uma comunidade, mas eles têm toda uma estrutura por trás. Não, mesmo para administrar uma comunidade não é fácil. Não. Mas, de qualquer forma, assim, né, você tendo, né, uma possibilidade de manter, obviamente, a tua equipe de pesquisa, mas em paralelo, né, a parte de serviços e mesmo o software, né, você ter uma parceria com empresas que façam essa parte. Eu não, assim, sem questões ideológicas, né, mas eu acho que assim, vai chegar num produto sendo tão diferenciado, né? Essa é uma questão que vai se abrir cada vez mais, né? De você tem um produto de interesse comercial muito grande, né? E por que não tem um viés comercial também? Como todos os programas, você pega todos esses programas de simulação computacional, todos desenvolvidos na academia, mundo afora, eles têm a versão para uso acadêmico e a versão para uso comercial, né? Licença acadêmica, licença comercial. Então, não sei, eu acho que eles devem olhar para isso no futuro não muito distante, né? Eu acho, inclusive, que a gente está sendo levado para isso, né, Pedro? Porque do jeito que está a situação... Bom, a gente vai ter de rebolar, cara, porque no futuro não muito distante. Eu fico olhando para os meus alunos, eu vou ter de botar uma empresa para contratar esses caras. Onde eu vou arrumar dinheiro? Porque onde eles vão ser contratados? Eu gostaria de contratar todos os meus alunos, né? Mas vou montar uma empresa, vou fazer. Talvez seja a solução, talvez esteja caminhando para isso, ou nos forçando a caminhar para isso. Mas eu acho que tem que ser feito com cuidado, porque senão no final você... eu não gostaria de ficar soterrado, ou então fazer meus alunos ficar soterrados com a burocracia do software management, esse tipo de coisa que... só administrar a situação, né? Saber ter as parcerias corretas e você continua fazendo as coisas prazerosas aí, que é o desenvolvimento. Né? Bem, claro. Com certeza. Obrigado, professor Pedro, aí, pelas contribuições. Obrigado, Lohan, mais uma vez. Então... pelo chat aqui, acho que ninguém mais apresentou a sua dúvida neste momento, então nós vamos encerrar nossa participação de hoje, agradecendo mais uma vez ao professor Lohan aí pelas contribuições tão produtivas e instigantes também, né, na parte de docking, de acoplamento molecular, principalmente utilizando a ferramenta aí desenvolvida no Brasil aí que fale a nossa língua. Isso é importante. Então, muito obrigado pela participação. Amanhã teremos a palestra do professor Pedro Pascucci, já esteve aqui conosco, já fez a participação sobre dinâmica molecular. Então, uma boa noite a todos, aqueles que estão presentes aqui. Então, amanhã, às 19 horas, nós teremos a palestra do professor Pedro Pascucci falando sobre dinâmica molecular. Boa noite a todos. Alô, gente. Boa noite. Muito obrigado. E assistam a palestra do Pedro Pascucci, que vai ser fascinante também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.